eu quero que você estenda as suas mãos sobre a minha vida agora. Deus, Ele me escolheu nessa noite para trazer uma palavra no seu coração. E eu sei que de mim mesmo eu não posso nada. Eu sou dependente do Espírito Santo de Deus. E eu me coloco aqui, eu quero que você estenda as suas mãos, feche os seus olhos, confirme essa oração comigo. Porque nós cremos que muita coisa Deus fará nessa noite. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai amado, Pai santo, eis que eu me coloco diante da Tua presença agora, Pai. Senhor, eu sei que de mim mesmo eu não posso nada, mas eu sei que é o Teu Espírito Santo, Pai, que me enche, Pai, para que eu possa, em nome de Jesus, vir falar ao coração dos Teus filhos aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Então, em nome de Jesus agora, Pai, em nome de Jesus eu te peço agora, Pai, Senhor, prepara esses corações agora, Pai, esse coração que é a terra, Senhor, para que em nome de Jesus, Pai, a semente que é a Tua palavra, no momento em que ela for ministrada, Pai, ela possa em nome de Jesus encontrar essa terra, Pai, e dar frutos, ó Pai, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê nisso, aplauda o Senhor agora. Glorifica. Louve ao Senhor. Abre os seus lábios. Diga para Ele, Senhor, Tu és digno, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Pode assentar no seu lugar. Aleluias. Oh, glória. Já tem até um versículo ali preparado, olha. Mas não é esse aí que nós vamos ver, não. Mas nós vamos ler ele agora. Amém? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Amém? Pode deixar o versículo aqui. Agora você vai pegar a sua palavra aí, sua Bíblia. Quem veio aí armado? Quem é guerreiro de Deus aí? Guerreiro não pode andar não pode andar sem arma, tem que andar armado. Amém? E nós vamos passear na palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Aleluia, Jesus. Oh, gente, eu não sei vocês, mas eu estou sentindo um calor. Eu já sinto calor de normal, né? Porque quando a gente vai chegando a uma certa idade, a gente já sente calor, né? Mas hoje estou mais. Oh, glória a Deus. Gênesis, capítulo 21. Encontrou aí? Amém? 21. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 14, tá? Amém? E diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro também. E lhe deu o menino, e despediu-a, e ela se foi, andando, errante no deserto de Berseba. Para onde que ela se foi? Deserto de... Amém. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastou-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou-se a sua voz, e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, bradou, e o anjo de Deus, a Agar, desde os céus, e disse-lhe: quem disse? O anjo de Deus. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz
do rapaz, deixe o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque lhe farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber o moço. E era Deus como moço, e que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tornou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Pode fechar por enquanto a sua Bíblia aí. Eu falei assim que eu gosto de fazer rascunho, mas toda vez eu faço rascunho, mas de vez em quando eu esqueço, sabe? Porque eu falo também é muito bom a gente deixar o Espírito Santo falar. Amém? Essa narrativa da palavra de Deus, ela vem contar a história de uma serva egípcia chamada Agar. Alguém já ouviu falar de Agar? Seja sincero, quem nunca ouviu falar de Agar? Não tem problema, pode levantar a mão. Amém, glória a Deus. Agar, diz a Bíblia, a palavra de Deus, Agar era serva de Abraão e Sara. E, naquela época, Deus havia feito que uma promessa para Abraão. Qual a promessa que Deus tinha feito para Abraão? Que ele seria o quê? Pai de multidão. Deus faz aquela promessa para Abraão. E Abraão tem que esperar um tempo determinado para a promessa acontecer, não é? Abraão espera, mas Sara, ela fica meio assim. E ela resolve dar uma ajudinha. Sabe, uma ajudinha? Para Deus. Irmão, quando Deus fizer uma promessa para você, aprenda uma coisa no seu coração. Quando Deus faz uma promessa para uma pessoa, Ele não precisa de ninguém para executar a promessa. Porque quem fez a promessa tem a responsabilidade de fazer a promessa acontecer. Mas Sara, por ansiedade, já havia passado um tempo, ela resolve dar uma ajudinha para Deus. O que Sara faz? Ela pega aquela serva dela, pega Agar, e coloca ela junto com Abraão. Se Deus fez uma promessa, tem que cumprir, está demorando. Então, se Abraão ficar com Agar, ela vai ter o filho. E Agar deitou com Abraão. E dessa situação nasceu quem? Ismael. Só que Ismael era o filho da promessa? Não. A promessa que Deus tinha para Abraão e Sara ia ser gerado de Abraão e Sara, não de Abraão e Agar. Ismael nasce e passa algum tempo, a Bíblia relata que Deus cumpre a promessa a Abraão. Sara fica grávida e nasce quem? Isaque. Isaque nasceu. E a Bíblia relata que com 8 dias, como já era de costume naquele tempo, as crianças seriam circuncidadas. E o que Abraão faz? Meu Deus, vocês não vão acreditar, mas o celular da pastora está tocando, misericórdia. Ô, glória, amém. Passa um tempo, eles vão Abraão faz uma festa, um banquete, para circuncidar Isaque. E a Bíblia fala que naquela festa, naquele banquete, estava todo mundo feliz, todo mundo alegre. De repente, Ismael já estava grande. A Bíblia relata que Ismael, filho de Abraão com
Agar começa a zombar de Isaac, que era filho de quem? De Abraão com Sara. Irmãos, ele começa a zombar. Eu não sei vocês, eu sou mãe. Minhas filhas estão aí, tem uma ali, a Emily está ali, já é mocinha de 20, a Manu está com 13 anos. Irmãos, fala mal de mim, mas não fala mal do meu filho, não. Vocês são assim também? Pode falar mal de mim até, mas falar mal do meu filho, minha filha, comprou uma briga muito séria comigo. E Ismael começa a zombar. E era ele zombando, naquilo, Sara vê aquela situação, e Sara fica nervosa, e chama Abraão no cantinho, seu Abraão, o negócio é o seguinte, eu não vou aceitar o filho dessa serva e ela aqui na minha casa mais não. Não vou aceitar. Deita fora essa mulher e o filho dela, porque ele não vai herdar aquilo que nós temos junto com o nosso filho Isaac. Agora você imagina a situação de Abraão. Porque querendo ou não, Ismael era o quê? Filho, sangue. Mas aí o que Deus faz? Deus fala com Abraão. Abraão, faça o que Sara mandar. E Abraão, creio eu, né? Com o coração rasgado, foi lá. A Bíblia relata que o que Abraão fez? Abraão pega o quê? Um odre, um pão, e pega a serva e o menino, e o quê? Dispensa eles. Abraão pega eles e coloca eles aonde? Dispensa eles no deserto. Gente, eu fico imaginando. Abraão, naquela época, era um homem rico, de muitas posses. Pensa só, a cabeça. O próprio filho, ele dispensa, coloca o filho aonde? Lá no deserto, com apenas o quê? Um pão e um odre. Que situação, como que eles iam sobreviver com um pão e um odre? Irmãos, mas Abraão, pela obediência a Deus, ele fez isso. Mas antes, Deus havia feito uma promessa para Abraão. No versículo anterior, quando Deus falou a Abraão, ele disse assim, porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos, acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua semente. Mas também o filho dessa serva farei uma nação. Então havia uma promessa para quem também? Para Ismael. Tá, até então beleza. Agora a situação, porque hoje eu não vim falar de Sara muito, eu não vim falar de Abraão, eu vim falar de Agar. Agar e Ismael. E Agar e Ismael, a Bíblia relata que Agar e Ismael saíram onde? Errante pelo deserto de Berseba. Gente, deserto, quando a gente fala deserto, se você vai no deserto, se você não tem água para beber, se você não tem pão para comer, deserto é lugar de quê? De quê? Morte. Deserto é lugar de morte. Pastora, mas se você não tem água, como é que você vai sobreviver? Aliás, você tem um pão e um odre de água. Como você vai sobreviver? E o que acontece? Ela saiu assim mesmo. Saiu e ela foi andando pelo deserto. E a primeira ali, ela disse que ela foi errante. Quem aqui já passou por um deserto na vida? Ou está? Muitos de nós estamos até passando por um deserto na vida. E quando Agar ali, diz a palavra que ela foi errante. O que é errante?
No deserto, nós achamos o quê? Que nós estamos sem direção. É ou não é? Porque você não tem para onde ir. Você não tem com quem contar. Imagina, só areia, o sol escaldante do deserto. E aí? E muitas vezes, os desertos que nós passamos são igual de Agar. Você não tem direção, você está sem direção, sem rumo. Você não sabe o que fazer. E Agar, ela saiu ali errante. E eu quero citar alguns pontos desse deserto, que nós sabemos que o quê? Que deserto é lugar de morte. Porque se ela não tem pão, se ela não tem água, é lugar de morte. E um dos pontos que eu quero citar aqui, deserto é lugar de oração. Oração e choro. No versículo seguinte, o que a palavra diz? Depois que ela foi deixada naquele deserto ali errante, a Bíblia diz o seguinte: consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e depois se assentou em frente, afastando a distância cerca de um tiro de arco, porque dizia: que não vejas eu morrer o menino. E assentou em frente e levantou a voz e chorou. O levantar a voz ali de Agar foi uma oração. Imagina, a água acabou, só tinha levado um odre, só tinha levado um pão, acabou tudo. A única opção que eu tenho é o quê? E ela levanta a voz, ela clama a Deus. Só que, quando ela vai clamar, como já tinha acabado tudo, imagina só, cerca de um tiro de arco, ela coloca o menino debaixo da árvore, e a Bíblia relata que ela corre para esconder, para a mãe não ver o filho morrer. Você imagina que situação? Ela não tinha mais opção, então ela queria esconder para não ver o filho morrer. Mas mesmo assim ela levanta a voz. Deserto é lugar de oração. Quantos de nós, quando tudo está bem, nós não preocupamos, não temos a mesma intensidade de oração de quando estamos no deserto? Eu estou mentindo? Não. Quando você está no deserto, eu passei um deserto 2 anos. Eu orei 2 anos, 3 horas da manhã. Você pensa assim, orar 2 anos, 3 horas da manhã? Ai, quando eu assustava, eu acordava de manhã, eu já estava orando. Meio-dia, eu estava orando. 6 horas, eu estava orando. Mas sabe o que é lindo disso tudo? Que logo após que ela levanta a voz e chora, porque até a nossa oração no deserto, ela é diferente. A nossa oração no deserto é aquela que não tem jeito mais, é igual a dela. Está morrendo, acabou. Mas você precisa de o quê? De um milagre. E foi assim com ela. Logo após, a palavra de Deus diz que o seguinte, que o quê? Que um anjo bradou de Deus a Agar. Eu vim aqui para te dizer nessa noite, se você está enfrentando algum deserto na sua vida, Deus não é surdo, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está vendo todos os choros de madrugada, que você tem chorado, que você tem clamado. E assim como Agar, o anjo de Deus vai chegar aqui nessa noite para responder a sua oração. O anjo de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que o anjo chegou. E o que o anjo diz para ela? O que tens, Agar? O que tens?
Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Deus ouviu a sua oração. Você que está aqui, pastora, mas eu tenho orado, mas nada tem mudado. Agar também pensou isso. Tanto é que ela escondeu para não ver o menino morrer. Quantos estão escondidos para não ver a frustração daquilo que você tem vivido? Mas eu quero dizer que Deus ouviu a sua oração. Aleluia, Jesus. E sabe o que o anjo diz para Agar? Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Eu vou te dizer uma coisa. Deus não faz nada se você ficar parado, sentado, deitado no seu quarto, com a cortina fechada em depressão. Hoje o Senhor vem te dizer, ergue-te. Se você quer mudar, sair desse deserto, levanta-te. Eu vim trazer para você o levanta-te, o erga-te. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Alabás. Oh, glória a Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus diz o quê? Que abriu-lhe Deus os olhos. Irmãos, o que tinha acabado? Vocês estão lembrados? A água. Como que acabou? E a palavra de Deus diz o seguinte: e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Irmão, a água estava lá o tempo todo. Quem não enxergava era Agar. E ela já estava ali, ó. Meu Deus, o menino vai morrer porque não tem água. Muitas das vezes Deus está te mostrando tudo o que você tem que fazer. Mas você, por causa da dor que está te consumindo, você não consegue enxergar. Sabe por quê? A dor, ela tem a capacidade de fazer você esquecer da promessa que Deus fez. Deus havia feito uma promessa para Agar, no outro deserto, antes desse deserto perceba, Deus tinha feito uma promessa para Agar no deserto de Sur. E Deus havia feito uma promessa também a Abraão, que o menino ia o quê? Ia ser também? O que o menino ia ser? Ele ia herdar também a semente, não ia? Assim como Isaac. Mas a dor faz a gente esquecer. A dor te faz esquecer. Mas nessa noite, Deus vai abrir os seus olhos espirituais para que você enxergue. Para que você enxergue o poço. O poço está aí do seu lado. Está do seu lado. E você está achando que vai morrer. Sabe por quê? Deserto é lugar de... Não estou ouvindo. Vocês jantaram hoje? Deserto é lugar de... Deserto é lugar de morte. Se pastor, eu não estou entendendo é nada. Irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, que ela enche o odre de água, dá de beber o moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Irmãos, quando a gente está no deserto, a gente fala assim, eu estou sozinho. Estou sozinho, ninguém está comigo. Ninguém. E a palavra de Deus que Agar estava lá no deserto. E que é o seguinte. E era Deus com o moço. Deus estava lá o tempo todo. Alguém tem dúvida disso? E por que você tem dúvida que Deus não está com você nesse deserto? Por que você tem dúvida? Eu estou com você. Eu estou com você. E ali, logo depois, ela disse o seguinte, que a palavra de Deus diz que Deus estava lá com o moço e que cresceu. Irmãos, não tem lugar melhor para crescer que no deserto.
No deserto você ora 26 horas por dia. No deserto você consulta a palavra. Sabe o que é isso? Crescimento. 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 E você está assim orando, oh, Deus, me tira desse deserto. E Deus está lá, ó, cuidando de você. E você não está entendendo nada. Sabe por quê? Porque deserto é lugar de morte. Se não tem água, se não tem pão, vai morrer. E eu quero agora, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus era com ele, o que mais? Que ele cresceu e habitou aonde? No deserto. E foi flecheiro. Oh, glória a Jesus. Agora o fogo vai pegar aqui. Irmãos, ele cresceu, Deus estava com ele habitou no deserto, que é lugar de morte, e o menino virou flecheiro. Deixa eu te contar uma coisa. O menino podia ter sido, morando no deserto, pedreiro, servente. O menino foi flecheiro. Você não está entendendo ainda. Quando Deus olha para Agar, e ela está lá, ela pega o menino, coloca lá debaixo da árvore, e ela distancia dele cerca de o quê? De um tiro de flecha. Para não ver o menino o quê? Morrer. E o menino cresce ali, sobreviveu, habita no deserto e virou flecheiro. Você não está entendendo? O que veio para te destruir, Deus vai usar como área de excelência na sua vida. Foi isso que Deus fez na vida de Ismael. Aquilo que era para ser a morte dele, a destruição dele, a morte da mãe dele. Porque você imagina só, o menino está lá, não tem água, ele vai morrer. Não tem água para a mãe também. Ela viu o menino morrer e ela também vai morrer. Sabe o que é isso? Aquilo ali, ó. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deserto é lugar de morte. Se você não tem água, não tem pão, Agar tinha Deus. Agar tinha Deus que estava com ela. E aquilo que o inimigo achou que ia destruir ela, Deus vai e transforma como área de excelência para ele sobreviver no deserto. Irmãos, é tão forte isso que você ainda não está entendendo. Pastora, meu casamento está acabado, não tem jeito mais. Eu estou cerca de um tiro de flecha de divorciar. Você não sabe de nada, sabe por quê? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus vai te usar você para restaurar muitos casamentos. Pastora, eu estou falido, eu não tenho dinheiro mais. Aí sabe o que acontece? Um tiro de flecha assim, você acha que você vai falir. Aí Deus coloca como empresário mais estabelecido. Aquilo que Satanás achou que ia ser a sua derrota, Deus vai fazer ser a sua vitória. Aleluia! Deserto é lugar de morte. Sabe o que significa Berseba? Deserto, Berseba, lugar de recomeço. Oh, glória! Lugar de recomeço. O seu deserto é o ponto de partida aonde Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Mas é só na vida daquele que crê. Irmãos, eu falei isso aqui no culto de mulheres. Eu fiquei 25 anos sentada aqui nessas cadeiras.
25 anos. Eu tenho 13, tá? Faz a conta aí não. 25 anos sentada nessa cadeira. Sabe o que aconteceu comigo? Deus me leva para o deserto. Me leva para o deserto. 2 anos no deserto. 2 anos sendo cuidada. Passou 2 anos. Pastora Lucinha está aqui. Quem estava aí, está aqui. Sabe por quê? Porque o diabo achou que ia me destruir. Que ia me tirar até daí. Aí sabe o que Deus faz? Sai daí, vem para cá. Vem para cá. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Sai daí, vem para cá. Sai daí. Deus não nos criou para ser simplesmente ouvintes da palavra dele. Deus nos criou para ser praticantes da palavra. Você tem que ser praticante. Eu vou dar uma palavra para vocês, daqui a pouco, que você vai entender. E que é verdade. Enquanto a gente fica aqui sentado, lá fora, está cheio de almas, morrendo. Aí você, pastora, mas eu não posso, eu estou num deserto. Pastora, não tem nem força para orar por mim. Fiquei 2 anos no deserto. Fiquei lá 7 meses chorando. Até que Deus disse o seguinte: acorda, levanta-te, ergue-te. Eu te criei com um propósito específico. Eu não te criei para ficar aqui, sentado, sendo espectador. Eu te criei, sabe para quê? Para um propósito de ajudar outras almas, ajudar outras vidas. Eu queria saber, nessa noite, quem, às vezes, você está passando por um deserto. Você está passando por um deserto. E você, pastor, é isso mesmo, não tem jeito mais. Não consigo mais. O que faltava para Agar e Ismael? Que eles iam morrer, o que faltava? Pão e água. Eu vim te dizer nessa noite que pão é palavra. Palavra você tem aqui agora. Você acabou de receber a palavra. A água é o quê? É o Espírito Santo de Deus. Se você está disposto a sair desse deserto, de se levantar, de se erguer, levanta do seu lugar. Eu te desafio a sair, levantar desse lugar. Porque Deus criou essa noite, para fazer de você, o que você não imagina. Pastora, mas não tem jeito mais. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Pastora, eu vou morrer. Eu vim te dizer que Deus tem vida para você e vida em abundância. Deus tem vida para você e vida em abundância. Você que quer receber o Espírito Santo de Deus, a palavra você já recebeu e ela vai dar frutos aí no seu coração. Porque foi essa a nossa oração, né? Agora o Espírito Santo, saia do seu lugar e vem aqui na frente.